A China suspendeu as importações de carne bovina de 3 frigoríficos brasileiros. Assunto para o Fabrício Naitsky. E para contar também qual foi o motivo dessa suspensão. Olha, Soraya, segundo a Administração Geral Aduaneira da China, o motivo foi não conformidades em relação aos requisitos chineses para o registro de estabelecimentos estrangeiros. Essa suspensão foi confirmada, inclusive, pela ABEC, que é a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes. Como você falou, Soraya, são 3 frigoríficos brasileiros que acabaram sendo afetados por essa medida. A JBS, a Bom Marte Frigorífico e a Frisa Frigorífico. Essa suspensão vale tanto para carnes de origem bovina, também quanto para carnes de origem ovina. As empresas, essas 3 que eu mencionei agora há pouco, foram notificadas e, segundo a ABEC, elas estão adotando medidas corretivas para atender às exigências do governo chinês, da aduana chinesa. Ainda de acordo com a ABEC, outros estabelecimentos funcionam normalmente, não possuem nenhum tipo de restrição, não foram afetados por essa suspensão, o que garante o fluxo das exportações de carne bovina brasileira lá para a China. A gente lembra, claro, que a exportação para a China é uma das principais fontes de dinheiro aqui para o agronegócio brasileiro, para a economia brasileira de maneira geral. Essa suspensão de hoje, inclusive, afetou outros países. 2 frigoríficos argentinos também receberam a suspensão, além de um do Uruguai e um da Mongólia, país asiático ali pertinho, coladinho na China. Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, o Ministério foi notificado e, inclusive, está já trabalhando com as autoridades aduaneiras da China para garantir a rápida resolução da questão. Ou seja, a expectativa do governo brasileiro é que possivelmente dentro de alguns dias, possivelmente uma semaninha, um pouquinho mais, tudo já esteja normalizado e essas empresas possam voltar a exportar carnes normalmente lá para a China. Soraya. Obrigada, Fabrício Naitsky, aqui direto das ruas da cidade de São Paulo. E aí, será que a gente vai sentir novamente o preço na carne? Olha, momentaneamente pode sim ter algum tipo de efeito. Agora, nesse caso, né, como há uma dificuldade de exportação para a China, né, aumentaria a quantidade de carne aqui, né? Então teria até um efeito ao contrário, benéfico aqui, com uma redução de preço à medida que aumenta a oferta. Agora, a gente já viu isso no passado. É uma questão pontual que deve se resolver. Agora, o que a gente deve se preocupar é com uma possível taxação de produtos agropecuários brasileiros pelo governo norte-americano. Aí é uma questão mais estrutural. E aí, Segre? É comum esse tipo de problemas vinculados com salubridade, com falta de controles. Devemos lembrar que para a exportação de carne, sobretudo determinados cortes, é preciso certificações de órgãos que podem ser privados ou públicos, Vigiagro, por exemplo, que atesta que essa carne tem controles de salubridade, que determinados animais, por exemplo, não têm produtos químicos dentro da sua alimentação. É normal isso. E quando são especificamente para determinada quantidade de frigoríficos, isso mostra que esses frigoríficos incorriram em alguma falta nesses controles. Resolvido o controle, volta de novo a questões normais. Diferente é quando o país China, e já fez isso, coloca problemas que são barreiras não tarifárias, ou seja, não é um tributo, é uma exigência de fiscalização, para conseguir alguma coisa em troca. E eu lembro disso quando a China queria que o Brasil reconhecesse ela como uma economia de mercado e começou a brecar a exportação de soja brasileira, aduzindo que tinha bichos. E isso era utilizado especificamente para obter em troca esse reconhecimento. Nesse em particular, parece que não, é apenas uma questão de controle desses frigoríficos. Fala, Piperno. Não, eu concordo com o Segré e vejo como eu me lembrei daquela viagem que o presidente Lula fez à China, né? Ele ficou doente na semana da viagem, então ele adiou a ida dele em 2 semanas, mas foi uma delegação antes comandada pelo ministro Fávaro. Levou muita gente do agronegócio, mas o pessoal da soja, por exemplo, não quis ir. Na época, por conta lá de relacionamento com o governo, enfim, não foi. Mas os frigoríficos foram em peso. E uma dessas marcas aí, uma das 3 citadas, mandou 6 executivos
delegação. É quem mais tinha gente lá e tal. Provavelmente agora, na próxima viagem do presidente Lula para lá, eles mandem mais uma outra comitiva para ajudar, para tentar resolver o problema. Será, Zé, que vai mandar mesmo? Esse é um negócio muito sensível mesmo, né? Eu já acompanhei aqui a evolução desse setor. O Brasil exporta. A carne do Brasil é muito boa, é confiável, uma carne rastreada. O cliente, né, pode saber quanto tempo e por onde andou o boi através de um rastreamento eletrônico. No abate, existem abates específicos para países de tradição islâmica, por exemplo, não pode se alimentar de nenhum outro, de ração que contenha outro animal, né, para evitar a transferência de doenças. Enfim, é muito cuidado da alimentação, por onde anda o boi, qual é a idade e assim por diante. O Brasil, inclusive, exporta carne in natura, que é uma situação que eu acho que o Brasil tem que mudar, começar a industrializar, a agregar valores aqui no Brasil. Mas, enfim, esse é um debate mais econômico. Então, é uma área muito sensível, qualquer possibilidade de uma doença, imediatamente há um trabalho de barreira sanitária, eu acho compreensível, né? No caso da soja, pragas, uma praga chegou aqui no Brasil, por exemplo, a vassoura de bruxa, e disseminou com os nossos, com o cacau brasileiro, entendeu? Então é preciso ter mesmo cuidados. Isso é normal, cabe ao Ministério da Agricultura explicar, dar explicações e comprovar de que não há nenhuma irregularidade e tal, e a coisa volta a andar. Agora, cada vez que acontece uma situação dessa, é um problemão. Eu vi um representante de um grande frigorífico me contou que ele estava com 2 navios carregados de carne e que estavam sendo impedidos de desembarcar. Aí tem que mudar o roteiro, vender para outro, vende por um preço mais barato, ou voltar e vender aqui no mercado interno por um preço muito mais barato. Ou seja, a situação não é fácil, não, né? Ganha dinheiro, mas o risco é muito alto e nessa área é muito sensível e muda a todo instante mesmo.